Boa noite, gente. Vamos mandando aviãozinho aí pra todo mundo enquanto o Lucas... O Lucas? Olha, por que eu falei Lucas? Enquanto o Éder não vem. Já vou tacar dedo aqui nos meus aviãozinhos. Oi. Vou mandando aviãozinho aí pra todo mundo. Convidando. Enquanto o Éder não entra... para quem não tá sabendo, né, nós vamos falar sobre o emagrecimento, né, para mulher que já tentou quase de tudo com o personal trainer Éder Xavier. Tá bom? Então chama as amigas tudo aí e comentem. Hoje não é de sexualidade, então vocês não precisam ficar com vergonha de comentar. Tá? Mas a gente vai falar de mulher também, tá bom? Vou esperar o Éder entrar e eu convido ele. Taca-lhe pau no aviãozinho aí, gente. Também quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, né? Pode fazer perguntas através do comentário que fica aqui embaixo ou através dessa duvidazinha aqui, tá? E é isso. Vamos entender um pouquinho mais como é que o corpo da mulher reage com os exercícios físicos, né, gente? E é fundamental, não só para quem quer emagrecer, né? Para quem quer viver bem, como eu vivo falando aí para vocês, para quem quer levantar da privada daqui a alguns anos. Oi, Carol, obrigada pela presença. Esperar o Éder, enquanto a gente espera o Éder entrar, vamos mandando um aviãozinho aí para todo mundo, tá, gente? Que o Éder tem que entrar na live e pedir para participar. Olha lá, ele entrou. Vamos mandando aviãozinho aí, gente, para todo mundo. Mulherada toda quer saber de emagrecimento e exercício físico, né? Mas mesmo para quem não quer emagrecer, exercício físico, que nem eu estava falando para vocês, é fundamental para a gente viver bem, né? Para ter uma qualidade de vida boa. Vou mandar aqui o convite para o Éder. Aê, Aí, hello! Deu buenas tempo? noches. Boa Deu noite, tempo? querido. Tô perguntando Ó, para você, deu tempo corrido? Ah, olha, eu nem ia beber que era quarta, mas aí já que você falou, nossa, né? Eu não resisto. Vindo de vinhozinho mim. rosé? Nossa, hein? Hoje eu tô no rosé. É raro Nossa, isso, como porque eu você é prefiro o tinto. chique. Não, eu prefiro o tinto mesmo. Sabe o que que é? É que tinha aberto na geladeira. Era mais prático. Gente, boa Esse aqui eu passei noite. agora. Hã? Esse aqui eu peguei agora. Aqui em Adoro esse casa não vinho. falta vinho. Tem, Terraços. da Vinícola Terraços? É gostoso ir Adoro. lá comer. Prefiro. Também. Gente, todo mundo tá entrando aí que veio do meu canal. Agora o pessoal tá entrando que veio do canal do Éder. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa live de hoje com o Éder Xavier. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Assim que possível, eu vou ler para vocês. Vocês estão super interessadas em saber emagrecimento para mulher que já tentou quase de tudo, né, Éder? Nossa senhora, quase tudo. Realmente. Mas também o exercício físico para qualquer um, de qualquer forma, que é maravilhoso para a qualidade de vida, né? É isso aí. E o que eu ia falar? Bom, Você malhou, hoje você vou malhou, né? Vi você malhei. Na postando verdade, lá. só fiz. Hoje eu não fiz musculação, hoje eu fiz só aeróbico, porque o meu horário é mais cedo, né? E eu fui na academia no horário de pico, que eu odeio, porque Horrível, eu sou realmente. egoísta. Então eu não faço musculação quando ela tá cheia. Então hoje foi só aeróbico. Aí sabe o que eu faço? Eu Ah. faço aeróbico, enquanto isso eu faço inglês pelo celular. Eu ouço as aulas de Mulheres, né? inglês. Mulheres, né? É tipo impressora multifuncional, né? Fez tudo um pouco.
Gente, o Éder é personal trainer, né? Eu não perguntei para ele para poder falar aqui para vocês, mas eu conheço o Éder faz muito tempo. E ele trabalha com lutas desde antes de fazer faculdade de educação Exatamente. física, com Muay Thai. Ele começou, né, trabalhando com Muay Thai. Então ele já está no mercado de trabalho, já no mercado da educação física, né, há muitos anos. E depois fez a faculdade já trabalhando na área, ou seja, a prática clínica é o que faz o ó para a gente aprender. Então eu tenho certeza Sim. que ele fez uma faculdade maravilhosa, porque com prática clínica é a melhor coisa que tem. E eu confio no trabalho dele, tanto que ele que sempre fez os meus treinos, eu já fiz muitas aulas de Muay Thai com ele, treinamos juntos jiu-jitsu, então tenho muita confiança nesse profissional e por isso que ele está aqui Obrigado. hoje para falar com a gente. Quer se apresentar um pouquinho, Éder? Então, pessoal, é tudo isso daí que a Dani falou, né? Eu trabalho há muitos anos e sempre numa academia para outra, né? E tem uma coisa que sempre me inquietou bastante. Quando eu trabalhava só com luta, faltava, era muito conhecimento empírico, né? Aquele conhecimento passado de um para o outro e tal, mas me faltava aquele conhecimento científico, saber o porquê das coisas. E esse foi, né, entre tantos motivos, esse foi um que me levou para a educação física. E nesse contexto, né, pensando mais nessa parte científica, uma das coisas que é muito interessante é o quê? É que quando a gente sabe o porquê das coisas, né, a gente tende a ter uma adesão maior àquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vou fazer exercício tal. Então, se eu entendo que músculo que está trabalhando, quais são as funções daquele exercício ou porquê de estar fazendo ele, eu tenho uma aderência maior, simplesmente do que fazer por fazer, né, Dani? E Com aí, certeza. né, isso foi uma das coisas, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, e lá no passado, um dia me falaram uma das coisas que mexeu bastante comigo, falaram assim, Éder, putz, você é um professor legal, bacana, tem uma didática legal, mas você precisa entender qual que é o músculo que está movimentando para dar aquele soco e tal. E eu falei, putz, é verdade, né? Então, essa foi uma das coisas assim que me levou. E já estando, né, dentro do meio da educação física, trabalhando com o treinamento, uma das coisas que sempre mexeram também bastante comigo foi o quê? Eu acho que de ser uma pessoa relevante, ou seja, fazer algo que ajude as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que sempre mexeu bastante comigo. E aí, dentro desse meio, eu procurei o quê? Bastante entender sobre quais são as dores, né? O que o pessoal procura, o que o pessoal sente de bastante necessidade. E um dos maus aí, né, maiores do século é o quê? É perder peso, né? Dores. Então, eu busquei o quê? E busco, né? Que a gente fala busquei, está no passado, né? A gente busca todo dia evolução e melhorar. É o quê? É emagrecimento, que é o meu foco, e dor. Porque quem que vive com dor, né? Acho que viver com dor não, A não deve ser qualidade de nada legal. vida, né? Exatamente, na qualidade de vida. E queira ou Então não, é Éder, esse. por mais que eu vivo falando aqui, né? Eu sou body positive, então eu penso assim, a gente não tem que ficar buscando o imbuscável, eu sou uma gordinha feliz, mas o emagrecimento, no geral, a gente. Inclusive, eu estava lendo, até vou dar um adendo rapidinho, até uma matéria que saiu recentemente, em que os obesos, quando eles perdem uma porcentagem do máximo do seu peso, então vai, seu máximo de peso foi 100 quilos. Se você perder 5% já desse peso, você já diminui uma quantidade enorme de doenças. E se você perder 10% desse peso, é gigantesca. E aí nem é uma questão de pressão estética. Aí é uma questão de realmente de manutenção da saúde e da qualidade de vida, que nem você falou, de dor, né? Eu mesmo engordei bastante nos últimos anos e eu tenho muita dor no pé. Você sabe que eu vivo falando. Nossa senhora.
E Veja aí. esses tempos eu reduzi 6 quilos, a minha dor do pé já reduziu, tipo, sei lá, 50%. Então, assim, é totalmente em prol da nossa qualidade de vida, né? Não somente em busca de padrões. Mas, queira ou não, eu lido com muita mulher e você também lida com mulher. O anseio da mulher é o emagrecimento. Por questão estética, muitas das vezes também. E tá tudo bem, porque se a Porque gente assim, não tá feliz, a gente tem que ir atrás, né? às vezes isso vem de uma forma. A gente começa pela estética, né? Que eu acho que todo mundo é uma das coisas que as pessoas mais pensam assim a princípio. Mas e não tem problema, né? Eu quero ficar um pouquinho mais magro, tal, quero colocar aquela roupa e entrar nela. Igual como você falou anteriormente, sem ter aquele viés de extrema performance, sabe? Aquele corpo padrão, né? Não precisa ser aquela barriga extremamente chapada, né? Aquela coisa de capa de revista que vendem pra gente o tempo todo. Padrão Mas, estético, né? Não precisa exatamente, seguir né? um padrão estético posicionado, né? Mas sim Exatamente. uma qualidade, ou mesmo se você quer emagrecer, esse é o seu objetivo, também tá tudo bem. A gente tem que respeitar e entender isso. Só que aí, me fala um pouquinho, a mulher tem essa questão que o emagrecimento para a mulher não é assim que nem é para o homem, né? Porque o homem resolve fechar a boca e fazer exercício e em 10 dias ele perdeu 5 quilos. A mulher resolve fechar a boca e fazer exercício, a mulher em 10 dias perde 100 gramas, entendeu? E aí, comenta um pouco aí do lado do Então, exercício. um desses, vamos falar assim, desses malefícios está na fisiologia, né? A gente, né, a fisiologia feminina, nos hormônios, né? Os hormônios masculinos têm essa vantagem de sinalizar melhor com o quê? Com a gordura, que a gente tem a gordura visceral, a gordura subcutânea, que é a testosterona, né? Então, essa é uma vantagem que os homens têm em relação às mulheres no emagrecimento. E a mulher também, a gente puxar um pouco pelo passado, né? Pelas mulheres ter essa relação de ter filhos, né? Procriar mesmo, né? Então, tem essa relação fisiológica do quê? De guardar a energia, estocar mais a gordura, por quê? Porque vai gerar, né? Vai a busca por ter uma criança ali. Então, isso faz parte da fisiologia feminina e essa, né, é um dos problemas maiores para perder peso. E aí, pensando um pouco nisso, muitas mulheres às vezes até acabam naquela busca pelo corpo perfeito, achando que é ela o problema, acaba fazendo uso de hormônios masculinos, né? Para conseguir perder o peso. E aí, com isso, vem uma série de problemas aí, né? Junto com isso, que Sim. vai começar a crescer pelo, vai ficar com a voz um pouco mais assim, fera, né? Que Mais o grossa, clítoris né? cresce. O clítoris cresce, pelos, né? Tal. Enfim, você começou a tomar hormônio masculino, você basicamente está meio que se transformando, de certo modo, num homem, né? Adquirindo. Então, claro que existe terapias e tal, mas isso com doses bem controladas por médicos, né? Para chegar a regular alguma disfunção hormonal que a mulher possa vir a ter, mas não Uma su suplementação. exatamente. E aí as pessoas fazem muitas vezes isso sem controle nenhum. Simplesmente vai lá, compra, é, assiste, pega informação picada na internet, porque a internet ela tem muita informação legal, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que é picada. Então a pessoa vai lá, pega essa informação meio por cima, vai, aplica, e aí tem os desfechos, né? Da, esses desfechos que é dessa transformação aí masculina. Agora então, você como personal trainer, você faz um treino para uma mulher que quer emagrecer, tá? Você faz um treino diferente do que você faz para um homem que quer emagrecer? Depende, algumas coisas. Eu acho que quando a gente vai falar de treino, a gente não fala nem tanto somente mulher ou somente homem, mas nós falamos o quê? Em individualidade biológica. Ou seja, minha mãe, meu pai já falava isso. Cada um. Você Né? não é Cada todo um mundo. tem. Exatamente. Por exemplo, vou usar você de caso. Éder, cheguei para treinar, tenho dor no joelho.
Não é qualquer, vou fazer aquele tal exercício, dói. Então, tudo tem que ser adaptado de quê? De acordo com a fisiologia de cada um, com as necessidades de cada um. Por exemplo, você fala, eu quero um exercício para emagrecer. A gente sabe hoje, na ciência, que é muito interessante o quê? A união de aeróbio e treino de força. Quando a gente diz treino de força, muitas vezes a gente fica só pensando na musculação, mas não tão somente a musculação. Pode ser um funcional, pode ser o CrossFit, tá? Então, esses são Pode ser uma treinos o quê? luta, ou não? Ou a Pode luta ser entra no uma aeróbico? luta. A luta entra mais no aeróbio. Ela entra um pouquinho mais ali. Mas ela tem intensidade. Ela tem intensidade. Então é bacana a gente pensar o quê? Também nas situações o quê? Onde o que a pessoa gosta, o que a pessoa vai ter uma boa aderência ao programa de exercício físico. Porque não adianta simplesmente eu Essa é pegar diferente. simplesmente ciência e Dani, vai lá e faz. E aí, vamos supor que, vou dar um exemplo bem besta aqui. Vamos supor que tivesse saído lá um paper lá que a melhor coisa para emagrecer fosse fazer balé e musculação. Aí você chega para mim, vou inverter a situação, chega, ó, que tem melhor para emagrecer é isso aqui, balé e musculação. Eu ia falar para você, pô, Dani, não dá pra gente adaptar isso aí meio que só na musculação, porque eu acho que não vai rolar eu no balé, eu sou meio durão, não gosto e tal. Então, a gente pensa o quê? Como a gente consegue cientificamente melhor levar o treinamento para a pessoa, mas, além de tudo, tentar pensar no que a pessoa vai ter aderência. Porque antes de um programa mirabolante, que muitas vezes é isso, naquilo que a gente estava falando, sabe, eu tentei quase tudo? É porque a pessoa pega alguma coisa meio que mirabolante que viu na internet. Vou dar um exemplo, eu treino HIIT. O HIIT é um treino, pô, bacana, legal, cientificamente comprovado, funciona. Só que o que acontece? A pessoa pega e quer fazer o HIIT, não faz um teste, não faz nada e sai correndo, né, desesperadamente. E muitas vezes, vamos supor, esse treino não é o que não está adequado para ela. A pessoa é iniciante, a pessoa não se dá bem com aquele método de treino. Aí a pessoa que vai fazer o quê? Vai abandonar. Vai abandonar. Né? Mas E assim, vamos pensar assim, tá? Eu sei que é individualizado, mas um homem que vamos pensar que é a mesma pessoa, um gêmeo masculino e feminino, os treinos seriam diferentes para poder emagrecer de uma mulher e de um homem? Com certeza. Tem que ser diferente. A gente não pode pensar mulher e homem igual, mesmo porque a gente entra aqui no negócio que você fala muito, que é o ciclo menstrual, por exemplo. Eu ia te Né? perguntar disso. Chega na fase, por exemplo, TPM, né? Na fase de TPM, a mulher está como? Hormônio, transbordando. Então, é uma fase que, quando a gente está ali treinando, é uma fase para aproveitar. A mulher está naquela fase, pô, hoje eu tô legal. Então, às vezes trabalha Isso é treinos no mais ovulando, no intensos. caso, né? Quando ela tá É, ovulando. não chegou ali ainda nos É. finalmente, né? Então Que tá, daí é o... então peraí, deixa que eu falo, explico. Quando a mulher Tá, tá ovulando, que aí ela tem que a mulher tá com aqueles picos, que ela tá no punch. Quando ela tá na TPM, que ela tá exatamente. down, que aí ela tá preguiça. É, Tá, exatamente explica. isso. E aí, porque a partir do momento que chegou nessa situação de... isso a gente tem que entender na hora de prescrever um treino. Por exemplo, você chegou para treinar, eu sei que você vai falar assim para mim, Éder, hoje eu tô na minha semana... Então eu falo, hoje eu posso abusar da Dani, eu sei que hoje ela tá legal, eu vou conseguir exprimir o máximo dela, fazer as coisas que ela gosta e pegar firme, né? Porque assim, uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala em emagrecimento é performance. Não tem como fugir do emagrecimento sem falar de performance. E quando... Performance, como assim performance de treino? Como assim? O que é Exatamente. performance Porque de assim, treino? quando a gente pensa em performance, muitas vezes a gente pensa na performance esportiva, né? Pensei isso. Pensando, quando a gente pensa em performance, a gente está falando aqui alta performance. Hum. Um Bolt, né, que corre lá em 9 segundos, tralalá, um jogador de futebol, enfim, diversas modalidades aí. Mas a performance, a gente tem que pensar o quê? Que seria como subir degraus. Para um idoso, por exemplo, uma idosa,
Aquilo que você fala muito, Dani, Pra conseguir levantar da sentar no privada. vaso, levantar da privada, é performance, entendeu? É um Ah, tipo de tá. A performance. Então, performance. Tá, entendi. a performance pode ser uma performance funcional, entendeu? E assim, e a gente tem que pensar em performance como o quê? Como a gente evoluindo e melhorando as nossas próprias capacidades físicas. E isso é uma das coisas que, assim, eu falo também de treino para mulher. A mulherada que está aqui ouvindo, guarda isso que eu vou falar agora. Isso aqui é uma coisa muito importante. Tem estudos que mostram o quê? Que uma das coisas que as mulheres mais falham no treinamento, qualquer que seja, é o quê? É na evolução de cargas de treino. Por exemplo, cheguei na academia, porque a mulher, ela tem um negócio com ela que é muito A pré-histórico, crença, é uma a crença. crença de se subestimar. E tem outros mitos também, que a gente sempre ouve ali aquele bochichozinho na academia, falando assim, Dani, Vou ficar ai, para musculosa que igual a Gracie Anne. isso? Tá levantando aquele monte de peso, quer se aparecer, é besta, né? Para que levantar tudo aquilo, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso, deve ter se deparado com isso um dia na academia. E Então, também fica com medo, o mito de ficar musculoso. Acha que vai ficar musculoso. Que exatamente, fosse gastar com fácil ficar bração, musculoso. né? Nossa Senhora, tava cheio de. Se fosse fácil emagrecer, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo assim: você acha que é fácil emagrecer? Que tá todo mundo magrinho? O que você chama de padrão? Sai na praça da sua cidade, senta no banco e olha para as pessoas. Simplesmente olha para as pessoas. Vem quem vai passar ali e vê quem é padrão, É, né? A gente tem uma taxa aí de sobrepeso e obesidade com mais de 50% da população. Entendeu? Mais 50%, bem mais, né? é verdade. Então, a gente fica muitas vezes querendo aquele estereótipo, né, do tanquinho, mas se vai olhar, a grande maior parte das pessoas, elas não são daquele jeito, elas não são assim. Então a gente tem que tirar muitas vezes o pé do acelerador e começar a entender. Tá, e para eu emagrecer, eu preciso do quê? Por que eu falo de performance? Um exemplo, eu chego na Evolução academia, de treino, né? Não adianta você ir lá exatamente, e fazer o mesmo arroz com feijão todos os dias da é, semana é. sem evoluir. Não vai, não vai. Falando de arroz com feijão, até pode ser alguma coisa assim. Por exemplo, vamos pensar um exercício que é canônico assim da academia, leg press. Toda mulher vai fazer leg press, toda mulher vai fazer agachamento. Exercícios bons, exercícios clássicos, exercícios que funcionam, que sempre vão estar nos treinos. Ponto. Eles sempre vão estar lá. Agora, o que a gente tem que mudar muitas vezes? Estímulo. Performance. Eu comecei a fazer um leg press, sei lá, com 10 quilinhos cada lado. E uma série lá de 10 repetições. Quando eu comecei, eu estava com um corpo, eu estava com uma performance. Passando-se algumas semanas, passando alguns dias, essa minha performance já melhorou, é rápido. Eu comecei a treinar rápido. Então, o que eu preciso? Eu preciso dar novos estímulos para gastar mais energia, para o meu corpo se adaptar de novo. A gente chama até de supercompensação. Ou seja, tem que sofrer. Você tá acostumado, tá gostosinho, não vai rolar. É, é. Entendeu? Você Tanto tem que ir que lá, dar uma suadinha a mais, uma doloridinha a mais, tem que dar uma e mudar suadinha. uma suadinha. Não, e mudar o treino, né, Éder? Porque também tem essa, que eu falei do arroz e feijão, é o seguinte: vai É, pra academia, faz o treino, o mesmo treino a vida inteira, com a mesma carga, e fala que faz isso. exercício. Isso não vai progredir tanto por emagrecimento, nem tanto para melhora da qualidade muscular. Você está até mantendo a qualidade muscular, mas melhorar, não, né? Exatamente. Tem até um outro problema aí que eu vejo, que a gente passa aí a pensar não só fisiologicamente, mas mais aspectos mais psicológicos. Por quê? A gente fala, pô, eu vou lá, vou fazer bíceps todo dia, não, 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 vou aumentar a carga, tanana. Eu vou chegar numa performance boa fazendo aquele mesmo exercício. Dá, até dá. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa perde a aderência porque fica muito chato todo dia fazer sempre aquele mesmo. Às vezes dá uma mudadinha daqui, mudar alguma outra coisa dali no treino, mudar estímulo. Eu estou fazendo série com muito peso, pouca repetição, então vamos tirar peso agora, vamos colocar bastante repetição para queimar. Tem outros estímulos fisiológicos acontecendo naquele momento. Eu estou fazendo agachamento, vamos mudar esse tipo de agachamento, vamos para o levantamento terra.
né? Vamos pro leg press. Ah, esse mês não vamos trabalhar leg press, vamos só pro agachamento. Ah, estou fazendo 4 séries. Ah, que 4 séries? Agora a gente vai fazer 10 séries desse exercício. Então, na logística do treinamento, tem várias formas da gente organizar isso daí. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito bacana para a gente pensar em emagrecimento. Por exemplo, e eu gosto de falar muitas vezes do atleta, por quê? Porque eles acabam sendo referência. Vamos pensar das meninas da ginástica. O que as meninas da ginástica fazem? Elas treinam sempre a mesma coisa até a perfeição. Treina, treina, treina todo dia aquilo, faz aquilo, repete, repete. E vão fazendo o quê? Elas vão melhorando, evoluindo dentro daquilo, fazendo mais tempo, conseguindo mais carga. E isso gasta muito, e vai gastando muita caloria, treinando mais horas por dia. E é a mesma coisa todo dia. O lutador treina o quê? Ele treina a luta o tempo todo, entendeu? E tem gente que até fala, queria ter corpo de lutador, né? E tal, né? Então, e ele faz aquela mesma coisa. Só que o que acontece? É uma escadinha. É como você subir uma montanha. Você começou ali, comecinho, tal, facinho. Aí você vai chegando no meio, vai ficando um pouquinho mais difícil. Aí você aprende um truquezinho novo, tal. Aí você vai subindo, você tem que chegar lá em cima, né? Então dá E para ficar com o mesmo performance, treino, teoricamente, mas a carga tem que estar sempre cientificamente sim. aumentando. Dá para ficar com mais. Cientificamente sim. Então eu posso Tá. fazer, por exemplo, só leg press, o pec deck, Pode. uma cadeira extensora e flexora e, sei lá, um bíceps e um tríceps. Sempre a mesma coisa, só que sempre É. E o que a gente grow vai up, mudar? A subindo. gente muda outras variáveis, por exemplo, não para tentar não ficar muito técnico, né? Mas, por exemplo, quando vai chegando um tempo, quando a gente começa a trabalhar com muita carga, muito peso, vamos falar carga como em forma de peso. A carga, ela afeta de uma certa forma, depois de muito tempo, as articulações. Tanto que um dos problemas, né, que você até chegou a comentar, sobrepeso, tem dor no pé, tem dor no joelho, por quê? A compressão das vértebras, né? E isso é um problema. No exercício físico, depois de um certo tempo, pode acontecer do quê? Começar a sentir um peso na articulação, sabe? Putz, estou mexendo o ombro aqui, pô, não tá legal. Estou trabalhando com muito peso, ou no agachamento, ou no quadril. Aí, nesse momento, o que mudaria? Mudaria o quê? A gente tiraria a carga, eu vou tirar o peso nesse momento e vou colocar o quê? Repetição. Porque eu vou dar o estímulo para a musculatura, né? Eu vou dar estímulo para ela, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do impacto que eu estou tendo na articulação. Então, o quê? Tem várias estratégias para se chegar, né, na performance, que seja, pode ser ou emagrecimento, ou pode ser a hipertrofia, né, também, que é o ganho de massa muscular. Quero que fique bem claro aqui, né? Porque vai ficar salvo no meu YouTube, aqui no Uhum. Instagram e nas plataformas, nas minhas plataformas de podcast, né? Então, no Spotify, no Deezer. Então, quero que você deixe bem claro aqui uma coisa para as mulheres, tá? A gente já falou, mas para mim tá muito claro e eu quero que você deixe claro para muita gente. Para mulher emagrecer, ela também deve fazer musculação. Ela não vai ficar musculosa, ela não vai ganhar peso. Deixa isso bem claro e explicadinho para mim. Tá? E isso do ganhar peso também é um problema de mito. Por isso que eu falo que tem muito mito que atrapalha a mulher. Porque ela vai nesse mito, ela fica tentando aquela mesma coisa que não funciona e, e não funciona, aí ela desiste, né? Por exemplo, a questão do peso. Nos primeiros momentos de começar a fazer a musculação ali, é musculação e aeróbio. Ponto. Funciona os dois. Fazer só musculação, fazendo os dois juntos ou fazer só musculação, vai deixar a mulher gigante, marombada? Não, não vai ficar gigante, tá? Porque isso tem uma relação muito grande o quê? Com ingesta calórica, né, quantidade de proteínas, e também, muitas vezes, as mulheres se comparam com o quê? Com atletas de fisiculturismo que usam hormônios. Então, elas vão ficar grandes, obviamente, porque elas fazem uso de hormônios. E a nossa fisiologia, por exemplo, a fisiologia feminina, né, e a masculina, tem diferenças. A mulher vai crescer mais bumbum, vai crescer mais perna. Pouco braço cresce, mas cresce pouco. Por quê? Por causa dos hormônios que a mulher produz. O homem, por exemplo, ele cresce muito mais tronco, um pouquinho menos a perna. Por quê? Tem essa relação também hormonal. Cresce,
O homem cresce perna? Cresce. O homem cresce bumbum? Cresce. Tem que treinar bastante. A mulher cresce braço? Cresce, mas tem E que tem treinar uma muito. genética incluída nisso tudo É, também, que a gente tem que exatamente. pensar. O biotipo físico da pessoa, né? Tem mulheres que têm mais a parte de cima mais desenvolvida Varia e tem muito. homens que têm o bumbum e perna maior, né? Mas isso Sim, é muito de sim. um arranjo genético mesmo, né? Exatamente, Biotipo. varia muito de pessoa para pessoa. E quando a gente fala, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar nas grandes populações. E quando a gente pensa em grandes populações, não é igual, né? É um ou outro, é que a gente fala, né? É o ponto fora da curva. Então, mulheres, façam musculação. Mulheres, façam aeróbio. E assim, a, aquele medo, né? Que eu estava falando, e vai fazer uma esteira. Só caminha na esteira. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de ficar só caminhando. A não ser, claro, em alguns casos específicos, né? Tenho dor. Tem gente que tem dor, não pode ter impacto e tal. Mas, meu, pessoa saudável tem que pensar o quê? Eu falei da performance. A performance da caminhada é evoluir para uma corridinha. Tem que evoluir. E às vezes você vê a pessoa lá fazendo 1 hora de esteira, 1 hora de esteira. E assim, agora uma outra informação muito importante. A caminhada, por ela ser muito leve, ela não ajuda naquele momento a produzir alguns hormônios. E esses hormônios, por exemplo, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, GH, testosterona, né? Hormônios o quê? Que vão sinalizar lá na gordurinha que precisa sair dali. Ela vai lá, quebra a gordurinha e fala, olha, vem para o sangue e vai para o músculo. E o Entendeu? que vai ativar esses hormônios, então? É o treinamento mais intenso. Entendeu? Esse é um dos grandes problemas, né? Que a gente Então, ir tem. A lá, pessoa mesmo que for a musculação, eu ir lá e fazer assim o meu pezinho sem sentir nada, não vai liberar. Então, no início, por você estar começando, porque a gente tem que pensar em fases, né? A pessoa quer às vezes as pessoas querem uma coisa pronta, fechada, e não é assim. São fases. Tanto quanto a nutrição também, né? Tem uma fase que você vai comer isso, uma fase que você vai comer aquilo, e assim segue. E nessa questão do treino, então também a gente tem que pensar o quê? Que eu tenho que evoluir. Então, se eu for lá e pegar um pezinho de 1 quilo, para mim, Éder, hoje, que sou treinado desde os meus 15 anos, já, se eu pegar 1 quilinho e ficar fazendo isso aqui, pô, eu vou perder minha massa muscular em vez de ganhar massa muscular. Não tem mais estresse, não tem mais ativação, não vai promover a liberação desses hormônios. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa buscar, eu gosto de usar uma palavra assim com os meus alunos, que é, gente, se desafie. Você tem que se desafiar. Como eu sei que a carga está legal? Quando ela é um pouquinho desafiadora. Não é um passeio no parque, né? E também não é, muitas vezes, para quem não gosta de um treino mais intenso, aquele treino que você Sofredor. vai sair, nossa, morto, né? Tipo, esbaforido, né, do treino. Mas se desafiar, você sentir que a musculatura trabalhou, você sentiu que você fez uma força para conseguir fazer as repetições ali na musculação. Então, isso é muito importante para quê? Para ativar esses hormônios. E E no uma outra. aeróbico também, que você estava falando da caminhada, então no aeróbico também. Ele tem que dar É, uma desafiadinha, tem que dar aquela aceleradinha para exatamente. liberar Se eu não hormônio. posso correr, uma caminhada mais forte. O que acontece? Informação técnica. Quando eu treino muito fraco, a gente tem uma organela que fica dentro ali uma pecinha que fica dentro da célula muscular que chama mitocôndria. E a mitocôndria é como se fosse um incinerador. Ela é a casinha de força da célula. Tanto muscular, toda célula do corpo tem essa mitocôndria. E o que acontece? Quando você está treinando muito levinho, você está levando gordura. A gordura sai lá do tecido adiposo, caminha pelo sangue, entra nas células musculares, nas outras células do corpo, e vira energia. Queimou. É ali que é queimado, né, a gordura. Só que acontece? Quando você dá estímulo muito baixo, é só o gasto calórico da sessão. Então eu fui ali, por exemplo, e eu não melhoro a minha capacidade de gastar mais. Olha só. Então eu fui lá, Éder, 70 quilinhos, 70 e pouco, caminhei 1 hora. Tá, então eu vou gastar, por exemplo, 400 calorias. Um exemplo bem besta aqui, bem banal. Se eu treino mais intenso, o que acontece? Essa minha célula muscular,
onde tem as mitocôndrias, vai acontecer um negocinho muito legal com a mitocôndria, que é o quê? Ela vai aumentar de tamanho e muitas vezes também depois ela vai dobrar. Eu vou aumentar a quantidade dela e o tamanho, ou seja, ela vai ficar mais eficiente. Ela vai queimar mais gordura, né? E, além de queimar mais gordura, ela aumentou de tamanho. Então, eu consigo mais ainda, aumentando de tamanho e dobrando a quantidade dela. E isso só acontece como? Quando eu estresso o músculo, quando eu estresso. Por isso que eu falo, tem até um professor que fala, que eu acho que é muito legal, ele fala que o exercício físico é um sofrimento. É um sofrimento. A gente tem que causar um sofrimento. O organismo vai falar, puta que o pariu. Vamos imaginar um bichinho lá dentro, né? Falando assim, puta que o pariu. Se eu não melhorar, eu não vou dar conta desse rolê. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Então eu vou chamar mais um amigo aqui para me ajudar, eu vou dobrar de tamanho, não sei. Senão eu não vou dar conta disso. Então é isso que acontece dentro das nossas células. Quando a gente pega e força um pouquinho mais. E quando a gente não força um pouquinho mais, a gente fica sempre na mesma, a gente vai gastar aquilo lá até onde a gente foi. E por isso que sempre tem o quê? O desafio um pouquinho a mais. E o que pode ser esse desafio? Pode ser, além do treino ali do dia a dia, aumentar a quantidade de treinos. Eu treino uma vez na semana. Pô, legal, treino uma vez na semana. Então, mas eu não estou conseguindo pegar muito intenso, eu sou novato. Então, aumenta a quantidade de dias. Põe volume no treinamento. Entendeu? Então, essa é E uma das formas. você acha que esse é o maior erro que as mulheres cometem? Não dá intensidade, não dá, como você falou, a Sim, performance para o treino? Não dá exatamente. intensidade? E esse é um dos maiores erros. Né? É um dos. E eu acho que é um bem gritante. Mas tem outros. Né? Um outro, por exemplo, é ficar se matando, gente, de fazer abdominal para perder barriga. Né? Só quer perder barriga e fica ali só fazendo o abdominal. Porque o que acontece? Mas eu não culpo também as pessoas, por quê? Quando você faz o exercício, Falta informação, né? você não sente queimar ali? Então, eu estou fazendo um bíceps, estou sentindo meu braço queimar, eu estou fazendo um abdômen, eu estou sentindo minha barriga queimando. Então, logo eu penso, estou queimando, ai, tá queimando, então estou queimando toda essa gordurinha que está aqui, queima, lazarenta, queima. Né? Então, a gente fica com isso na cabeça. E não é, infelizmente, não é assim que o nosso organismo funciona. Eu gosto muito de falar que as nossas veias, as nossas artérias, né, elas são como estradas. São como estradas. Uma mão de ida, uma mão de volta. Quando a gente faz o exercício, quando a gente cria esse estresse, o que acontece? A gente não libera os hormônios, né, que são sinalizadores, ele vai lá no tecido adiposo, ele vai lá na gordurinha e ele quebra. Quando ele quebra aquilo, o sangue, a gordura, ela cai no sangue. Ela vai no sangue. E aí, onde isso vai ser queimado? Diversas partes. Lugar. E na hora que esse hormônio caiu na corrente sanguínea ali, ele está circulando. O mesmo sangue que está passando na cabeça está passando lá na ponta do pé. E a gente tem gordura subcutânea embaixo da pele, tem a visceral também, no corpo todo. Então, imagina assim. Então, eu fui lá, fiz bíceps. Vou dar um exemplo aqui do bíceps. Fiz braço pra caramba, beleza, treinei braço. Ativei esses hormônios. Ele vai cair na corrente sanguínea. O que ele vai fazer? Ele vai circular por todo o organismo e aonde ele achar célula de gordura, ele vai colando ali. Tem lugar que tem mais receptor, tem lugar que tem menos, né? Então ele vai por essas estradas e tira dali a gordurinha e leva para o músculo. Normalmente tem o biotipo, né, da pessoa que vai queimar a gordura aonde ela acumula mais no começo, né, também? É que, Como na é que verdade, funciona? o que acontece? Tem gente que tem mais, além do receptor para tirar a gordura da região, tem o receptor para acumular mais gordura também naquela região. Naquela Então, região. exatamente. Então, por exemplo, mulher. Mulher tem mais receptor para acumular gordura em O glúteo, quadril, quadril, bracinho, costa, né? Onde mais tem. E o homem? a barriga. Pancinha, pancinha. Mas isso Tem muda mais depois receptor. de uma certa idade, né? Eu sempre ganhei gordura no quadril e depois de uma certa idade comecei a ganhar gordura na barriga.
E por quê? Porque a gente vai, os hormônios vão modificando, né? Então a gente vai modificando, por Exatamente. exemplo, a quantidade de estrogênio numa mulher com perto de 40 anos é totalmente diferente de uma menina de 20. Então a menina de 20 vai ganhar mais a gordurinha ali no quadril, mas a mulher de 40, 50 vai ganhar ali na barriguinha, que nem o homem, né? Exatamente. O que faz a mulher guardar a gordura no quadril, o quê? São os hormônios femininos, Seu né? estrogênio, Então, né? a partir do momento que você foi entrando ali, né, foi ficando mais velho, que a gente tem a depressão dos hormônios, aí vai começar a acumular em outras localidades também, né? Ô, Então, Éder, deixa eu te falar uma coisa. Aí você falou da mulher, né, do abdominal. enquanto você Aqui a fala, Ju, toma um golinho. A Ju fez uma pergunta aqui. Tinha outras pessoas que comentaram aqui pra frente também, mas depois eu leio de todo mundo, né? E, na verdade, a gente faz um finalzinho de respostas, perguntas e respostas. a Ju falou do abdômen, que ela tem dor para fazer abdominal, e perguntou se faz errado. Bem provável, né? E tem Depende, dor fraqueza nas aonde? É costas dor também. às vezes, se é dor nas Nas costas. costas, às vezes pode acontecer porque a mulher, algumas mulheres têm a hiperlordose, né? Tem a coluna, a parte, nossa coluna toda aquela forma em S, e essa parte mais baixa da coluna, ela é bem profunda. Então, dependendo do jeito ali na hora que deita, a musculatura ali ainda não está fortalecida, isso gera uma compressão ali discal. Então, uma das coisas que pode ser feita, né, assim, avaliando por cima, que às vezes pegar uma bola e colocar os pés em cima, porque você colocando o pé em cima, você vai, Retifica. exatamente, vai ajustar e trabalhar o abdômen mais curtinho. Começa com progressão. Começa com o abdômen mais curtinho, a musculatura vai começar ganhando mais força, porque além também, às vezes você tem muita força na musculatura abdominal e também às vezes a pessoa não tem força na musculatura Lombar, que é lombar. mais fácil. Aí a pessoa vai lá na academia, coloca o colchonete e aquele abdômen até em cima, né? Então a musculatura abdominal tá puxando, mas na volta ali a musculatura lombar não tá legal, então você vai sentir dor. Então tem que ter toda uma progressão, uma análise para É chegar igual, lá. normalmente a gente tem mais fraqueza na musculatura lombar, né? E igual eu no stiff, morro de dor na lombar depois por conta da fraqueza. Se bem que É, melhorou muito a minha dor na lombar depois e do. a gente vai fazendo também, né? Vai fortalecendo e com o tempo vai melhorando. Uma Tá das coisas melhorando. também, você falando de dor lombar, é legal da gente comentar o quê? As pessoas confundem um pouco. Quando a gente fala de dor lombar, tem que pensar, como que é essa dor? Porque se é uma dor mais paralela, né, à coluna, é a dor muscular. Se for igual a dor que você sente no braço, a dor que você sente na perna quando você malha, então é uma dor muscular. E, às vezes for uma dor de queimação, uma dor de pressão, uma dor de agulhamento, né, aquela fisgada. Aí tem que ficar um pouquinho mais esperto, que pode o quê? Pode ser alguma estrutura da coluna que está pinçando o nervo, pode estar pinçando a musculatura. Então a gente tem que jogar um olhar um pouco mais apurado nesses detalhes e muitas vezes quando a pessoa tem dor, perguntar, né? Pergunta para um personal, ou está na academia, pergunta para um professor, fala, eu estou com dor, tenta explicar que tipo de dor que está tendo, se tem a possibilidade de fazer uma avaliação com físio também, fala, olha, eu tenho esse tipo de dor, como que, explicar como Mas, que é a dor, né? mas não adianta, viu, Éder? Ó, aí eu vou puxar a sardinha pro seu lado aí nesse sentido. Mesmo eu, que sou uma profissional que mexe com movimento, fisioterapia estuda movimento, estuda músculo, diferente de vocês, mas estuda. Mesmo eu faço os exercícios e que eu tenho consciência corporal, ou seja, eu entendo como é que se faz o movimento. Mesmo assim, a gente erra no movimento do exercício. Então, assim, eu sei que é difícil para todo mundo, financeiramente falando nisso, uh, falando assim, para ter um personal trainer, mas pelo menos ter uma ajuda no treino com algum profissional capacitado é super necessário, né? Porque às vezes você está se Sim, atrapalhando. E isso aí, primeiro, é que nem a gente está falando de emagrecimento, né? Então, aí a pessoa não evolui no emagrecimento porque não consegue dar performance no treino, você não consegue melhorar o treino, então não evolui no emagrecimento e começa a adquirir um monte de outros problemas que no futuro pode vir a ser pior, né? Então, nem que exatamente, porque seja como é que fala? Uma, moni, uma um, Não precisa do personal, quer dizer, seria melhor todo mundo ter um personal do lado. Mas sim. que não seja assim alguém que vá
estar sempre tirando as suas dúvidas, que vai estar sempre colocando uma monitoria, não sei como é que fala isso. É Como é que a fala? gente chama de consultoria, né? Consultoria, isso, uma Consultoria. consultoria. A consultoria é legal, e tem que ver, quando a pessoa pensar numa consultoria, conversa bem antes com o profissional. Porque assim, o personal trainer, geralmente ele dá também a consultoria. Eu tenho pessoal que eu atendo de consultoria online. Mas tem que prestar um pouquinho atenção, porque tem muita gente que às vezes vai lá e compra uma consultoria, a pessoa pega e manda um treino genérico, tipo Tó, né? Igual quando você vai passar, por exemplo, num médico lá do postinho. Você passou no médico do postinho, tô espirrando, tal, ele faz uma anamnese e fala, ó, você vai tomar isso, 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 isso e tchau. Se melhorar, beleza, segue sua vida. Se não melhorar, você passa aqui de novo. É assim que funciona. Mas E muitas vezes não dá segmento, né? e o que, que eu faço na minha consultoria? O que, que eu gosto muito de fazer? Eu quero que a pessoa se sinta realmente comigo ali como parceiro. Então, além de fazer uma bela de uma anamnese e ver o que a pessoa precisa, eu mando os treinos e eu vou acompanhando, a gente vai conversando. Eu tentei fazer tal exercício, esses dias não deu certo, não consegui fazer, o que, que eu estou fazendo errado? Aí eu falo, filma para mim, entendeu? Aí, de repente, dependendo do tipo de dor ou o que a pessoa reportar para mim, eu troco o exercício por enquanto, às vezes não é para ela naquele momento. Então, a consultoria online ela tem que funcionar da seguinte forma: ela tem que funcionar de modo que a pessoa se sinta de fato atendida, que ela consiga tirar suas dúvidas e consiga tirar sua dúvida ainda em tempo hábil, né? Porque não adianta também, manda o treino, o mês que vem, na hora que eu for trocar seu treino, você me fala o que deu errado. Pô, você passou 4 semanas. Machucou já. Passou 4 semanas fazendo cagada, e aí? Entendeu? Aí não. Não. E aí, Então tem que ser dessa forma. nesse caso, então, bom, vou mudar um pouquinho, mas está dentro aí. No Faz o caso, que você para. quiser. Bom, então tá bom, então vamos falar de vinho. Eu vou falar de vinho. Então, terraço é muito bom. Mas, no caso, aí você consegue adaptar isso que a gente está falando no começo para a necessidade da pessoa, né? E Uhum. aí, como a gente está falando de mulher, então, uma mulher com num treino, né? Uma mulher com que tem uma endometriose, que tem muitas cólicas menstruais por conta da endometriose, uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, que é toda inflamada, uma mulher que está no período da menopausa, que ela está tendo sintomas de menopausa, ou até que está depressiva, enfim. Quando a pessoa já apresenta, então ela só não quer, ela quer o emagrecimento, mas ela apresenta também uma doença junto. Ela tem uma associação que vai contribuir para a dificuldade do emagrecimento e também vai contribuir para a dificuldade de fazer o exercício, para o estímulo de fazer o exercício, né? O que você fala para essas mulheres? Bom, a gente sabe, o exercício físico é um tratamento para todas essas doenças, mas e o estímulo, né? E aí, como é que a gente adapta isso? Claro que é de pessoa para pessoa, né? Mas Uma das coisas muito importantes, Dani, é a pessoa, é o que a gente estava falando há pouco, é a pessoa ter entendimento. Eu acho que quando a gente tem entendimento das coisas, fica mais fácil da gente poder levar. Por exemplo, eu gosto muito de uma frase que é do Cortella, que ele fala do erro honesto. O que é um erro honesto? É você fazer um monte de cagada sem ter conhecimento. Tô fazendo um monte de coisa, não tenho conhecimento, até que alguém chega e fala, meu, o que você está fazendo? Tá errado isso daí. Por causa disso, 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 disso e aquilo. Aí você pega e fala, putz, caramba, né? Então, a partir desse momento, você tem o conhecimento, né? Enquanto você não tem, é um erro honesto, né? Tô fazendo lá e tá dando cagada, vou parar com esse negócio. É a partir do momento que você se empodera e toma conhecimento daquela situação, a gente está falando aqui do exercício, fica mais fácil de você lidar com aquilo, né? Então, por exemplo, você falou aí de diversos acometimentos aí que uma mulher pode vir a ter. E uma das e junto de tudo isso uma coisa assim que é mensal, que traz assim os mesmos, muitas vezes os mesmos sintomas que é a menstruação, por exemplo, é a semana que a mulher está
né, mais cabisbaixa, tal, não tá tão legal, não tá tão animada, tal, para treinar. Nessa semana, o que seria ideal? Que é O a ideal você pré-menstrual. isso é manter o quê? Mantém os treinos. Mas o que? Você diminui as cargas. Aí sim você faz uma caminhada. Porque a gente sabe que antes o fazer do que não fazer nada. Então, por exemplo, eu estou num treinão, e eu sempre falo também de processos, né? E que nesse processo do treino, no processo da vida, a gente tem muitos altos e baixos. Mas você tá no caminho. Então eu estou seguindo um caminho, né? Comecei a fazer os meus exercícios e nesse meio do caminho vai ter dia que eu vou estar mais legal, vai ter dia que eu vou estar mais forte, vai ter dia que eu vou estar mais fraco. Então, vamos pensar naquela fase que eu tô, ovulação, né? Você falou que eu tô forte. Então eu vou, treino pra caramba, tal, tô fortão, vou descer a marreta porque é um momento legal, meu corpo tá pedindo, eu posso fazer isso, né? Eu tenho aporte para fazer isso, tenho subsídio para fazer isso. Na semana que eu já não tô legal, o que eu tenho que fazer? Baixa a bola, vai lá, faz mais devagarinho, porque às vezes a pessoa tá aqui e fala assim, ai, eu não tô legal essa semana, não quero saber, vou comer Não chocolate. vou. Né? Dane-se, né? Não vou, simplesmente não vou. E aí, a gente pensa até no seguinte, muitas vezes, em muitos casos, por exemplo, às vezes a pessoa está com cólica, pode até ajudar a, Pode dar a, uma ajuda? né? Ajuda. amenizar os quadros, né, dessa Claro cólica, né? que existe cólicas e cólicas, né? As Exatamente. cólicas normais, as cólicas que são consideradas normais de contração de útero para jogar o sangue fora, que não são doentes, que não faz parte de uma endometriose, que não faz parte de uma síndrome do ovário policístico, não faz parte de alguma doença realmente que a mulher tenha, melhora, porque a quantidade de a corrente sanguínea, tudo isso, as contrações dos músculos faz empurrar mais aquele sangue. Aí, e isso é verdade, né? Eu digo Uhum. por mim mesmo. A mulher que tá aqui fala pra mim, quando você vai menstruada, meio com coliquinha pra academia, você não aguenta fazer tudo igual, mas você faz direitinho, além de melhorar a cólica, a hora que você sai da academia, faz aquele vlá de sangue, assim, faz aquele jorra sangue. Porque é exatamente isso. O que a menstruação quer? Ela quer empurrar o sangue. E aí você ajudou a empurrar o sangue. Então a cólica é literalmente para expulsar o sangue. Então você já expulsou de uma vez aquele sangue, já tá tudo mais rápido ali pro esquema. Além também da gente falar do que? Da produção de endorfinas, né? Que ajuda nesse processo de relaxamento, né? Imagina E de assim, melhora da dor até. exatamente porque esse processo do sistema nervoso, a mulher, por exemplo, quando está nessas fases, ela o quê? Ela ataca até a questão da ansiedade, né? Ataca muito. E aí, o que a gente fala nesse momento de ansiedade? Os neurônios estão ali mandando ali para um lado para o outro, né? Sinapse, sinapse. Então é como se fosse o quê? Imagina, vamos pensar uma situação aqui. Uma família, dois irmãos estão brigando. É como se fosse dois neurônios ali passando sinapse para todo lado. Aí pega e chega a mãe, né? A mãe a mãe é a endorfina. Ela chega, ela entra no meio e fala: "Para, galera. Vai você sentar lá no canto, vai você sentar lá no outro canto e diminui essa tensão. Então, o exercício ajuda muito com isso, né, nesse momento. Então, às vezes a pessoa está estressada, até também por questões de. A rotina da mulher é uma rotina também bastante pesada, né, num contexto histórico geral. Então, às vezes a mulher está tão estressada, tal, com alguma coisa, e fala, pô, não vou, nossa, hoje foi foda, tal. Aí vai e treina, e aí depois do treino, a sensação é aquela sensação de dever cumprido, de que fiz o que eu podia ter feito. Aí ativa todos esses hormônios e fica um pouquinho mais relaxada. Então, para a mulher, ela tem que ter isso em mente. Ela tem que buscar mais conhecimento sobre o corpo dela para saber como agir e não ficar, né, se baseando aí em mitos e deixar de fazer o que é necessário. Então, essa mulher que tem esses
essas doenças, assim como eu falei, né? Uma depressão, uma síndrome do ovário policístico, ou está entrando na menopausa e tudo mais. Então, assim, teoricamente, ela entender os benefícios que aquele exercício vai causar nela, vai motivá-la a ir, né? Exatamente. Por exemplo, E sentir no corpo também os benefícios, não só do emagrecimento, mas os benefícios, né, que nem você falou, da endorfina e de tudo mais. exatamente, o benefício é de modo geral e a gente tem que pensar que isso, às vezes as pessoas pensam muito no exercício de uma forma como um momento, né? Fui lá, fiz por hoje. Não tem aquele mito também que, nossa, eu comi pra caramba o final de semana, preciso treinar na segunda para queimar, né? Gastar a caloria que eu comi no Comi no final de sábado. semana. Puta que o pariu. Você vai lá, aquela aula de spinning, aquela esteira que você correu, que você se matou, que você suou pra caramba, gastou 400 calorias. Aí você vai ver um pedaço de pizza tem 600. Aí você vai ver uma Heineken, tá em média ali de 130, acho que 150 calorias. Mas você não toma uma Heineken, né? Você toma 6, Não né? pergunta pra mim, que eu tomo 12. Você toma um fardo, né, Dani? Você é profissional do Não, negócio. agora eu tô tomando bem menos. É porque eu E estou em aí processo de. a gente até já cai naquele mito do quê? Do eu como para poder treinar, né? Quer dizer, o contrário, Eu né? Eu treino pra poder treino comer. para poder comer. E não. Então não adianta você achar que você vai queimar toda. A oferta calórica ela é muito grande, ela é muito forte. Tudo que a gente come tem muita caloria. Hoje a comida nossa tem muita caloria. E uma das outras coisas também que acaba entrando um pouquinho mais nesse aspecto nutricional, que também é um vilão, é o que? É aquele de você pensar, é só um pedacinho, é inofensivo, né? É pequenininho, eu vou comer só um quadradinho, só um pedacinho disso aqui. E às vezes a gente não entende o quanto tem de caloria num pedaço tão pequeno de qualquer coisa, né? Às vezes você vai pegar por exemplo, um pacote de bolachinha da Oreo. Se eu não me engano, é 130 calorias cada duas bolachinhas. Vem 8 no negócio, a pessoa come um E pacote. quanto que malha? Faz as contas aí. Quanto que perde de calorias? É o quanto na esteira, na musculação, hein? Mais ou menos. Então, e aí? E aí a gente entra naquela situação de volume e intensidade. Se você só caminhar, a quantidade de caloria que você vai perder é menor. Então você precisa ficar um tempão lá. Além de não ativar todos aqueles hormônios que eu falei para você e promover todas aquelas adaptações. Você vai queimar aquela caloria daquele momento. Então você vai ficar 1 hora na esteira, 2 horas, né? Então, e também tem uma variação o quê? De peso Duas corporal. horas para perder duas bolachas? Jesus Não, 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 amado, não, não, nunca não, mais não, vou comer calma, bolacha na calma, vida. né? Calma, A, a, que medo. Bom, mas Aí isso a é gente tem que bom. fazer umas contas, mas assim, depende muito do peso corporal, tá, da pessoa. Nossa, mas. Quanto mais pesada a pessoa for, vamos supor, se colocar uma pessoa de 70 quilos caminhando 30 minutos, tá? Numa velocidade X. E colocar uma pessoa de 90 quilos caminhando na mesma velocidade, no mesmo tempo. A pessoa mais pesada queima mais calorias que a menos pesada, tá? Mas Então é tem aquela uma. história de ter mais músculo queima mais caloria. Ah, mas queima depois mais caloria. Continua queimando, é isso. Exatamente, Metabolismo. a gente tem uma grande parte do nosso corpo é músculo. Toda vez que a gente faz uma avaliação física, né, uma avaliação de composição corporal, o quê? É 40% de massa muscular, 30 e pouco de massa muscular. E o resto é dividido em quê? A gente fala, né, quando a gente fala massa magra, não é só músculo, né? Massa magra é músculo, vísceras, ossos, é massa livre de gordura, cérebro, pelo, né? Então tudo isso daí entra como massa magra, que está na faixa ali dos 40%. O resto, muitas vezes, gordura. E um outro mito também que as Muitas pessoas. vezes não, é gordura e água, né? Só. Gordura e Só. água. E as pessoas acabam pensando também, assim, a pessoa, por mais incrível que isso possa parecer, a pessoa com mais peso, ela tem um metabolismo rápido. É mais rápido do que a É. pessoa mais leve. Até agora eu acreditava que o mais magro Quero queimava mais contar. caloria. Não. É. O que Mais acontece? musculoso, na verdade. Mais musculoso, não mais magro. A queima de caloria ela tem uma relação muito com o treino, né? E com as adaptações que eu falei para você.
Mas nessa relação da gente pensar da pessoa, quando a gente vai entrar aqui num assunto que é o quê? Que é o efeito sanfona. O que que acontece? A pessoa está acima do peso, ela queima muita caloria, mas ela consome muita caloria, ela come muito. Por isso que ela, né? E aí o que que acontece? A partir do momento que você começa a diminuir seu peso, você vai diminuir o seu metabolismo. Ele acompanha junto. Então, tanto que nos primeiros momentos, já viu? Nos primeiros Perde um momentos, monte. exatamente. A pessoa quando tem bastante peso, no primeiro momento ela perde um monte e depois isso começa a frear um pouquinho mais, porque o metabolismo está diminuindo. E aí precisa vir o quê? Muitas vezes isso acontece também porque a pessoa perde só na dieta, né? E não está criando mecanismos para transformar o músculo dela numa máquina de queimar gordura. Isso precisa ser compensado, né? Então eu estou perdendo peso e ao mesmo tempo eu estou perdendo, o metabolismo está diminuindo. Só que daí eu travo. Vamos supor, cheguei ali, baixei dos meus 100 quilos, vamos ser bem generoso, cheguei lá nos meus 70 quilos, travei, né? Não estou perdendo mais. Ai, puta merda, não perco mais, tal. Aí vem toda aqueles problemas emocionais e tal. A pessoa pega e faz o quê? Ela estava com uma dieta muito restrita, ela volta a comer igual ela comia quando ela estava mais pesada. Só que o que acontece? O metabolismo dela diminuiu. Ela está gastando Talento, menos. tá. Entendeu? Esse é o Ô, problema do Éder, efeito aí sanfona. você me O reganho vai lembrou. aqui, ó. Pum, vai lá em cima. Agora aí você me lembrou de uma pergunta até É. que me fizeram. Aí você falou, o corpo vai perdendo vai diminuindo o gasto calórico. Aí você perde mais no começo. E aí a mulher normalmente tem aqueles 4 quilinhos, 5, 3 quilinhos finais que nunca desaparecem, né? Assim, conheço muitas mulheres magras ou que não são magras, mas que querem atingir um peso que é sempre 4, 3, 2, aquele finalzinho que aí já consegui entender que você já reduziu através da dieta um tanto e ficou aquele pouquinho. Aí o que o profissional da educação física aí consegue nos ajudar para manter a dieta sem diminuir ainda mais as calorias? Vamos pensar que essa mulher já está numa dieta, ela não está comendo, não voltou a comer o que ela comia. O que o personal pode nos ajudar para aquele finalzinho, para aquela para É. ativar isso que você falou, o corpo a gastar mais calorias, mesmo ele estando mais lento. Duas coisas importantes para a gente pensar nesse momento. Primeira, às vezes ela foi perdendo, fazendo ali do jeito dela e tal, mas às vezes a intensidade ainda não está adequada. Precisa mudar algumas coisas no treinamento de intensidade. E para isso precisa fazer avaliação. A gente pensa que a avaliação só antropométrica, que é só de ficar pegando De dobra e medir. ver porcentagem de gordura. Para prescrever um treino HIIT, eu preciso fazer uma avaliação de esteira, saber qual que é o máximo da pessoa, para prescrever exatamente o que eu quero que ela corra. No treinamento de força também, eu preciso saber as repetições máximas. A gente tem várias estratégias para saber o quanto eu ainda posso exigir daquela pessoa com carga, né, de treino. Tá? Então vamos pensar. Então a pessoa tem uma dieta ok, né? Vamos criar essa pessoa com a dieta ok, e às vezes precisa dar um ajuste no treino. Beleza. Ela pode acontecer dela chegar e eliminar aqueles quilinhos. Às vezes tem um outro problema que é o quê? A gordura é importante para o organismo. A gente precisa, o nosso cérebro entende que a gordura, por isso que a gente armazena, né? Ele entende como importante, a nossa principal fonte de energia. Então ele não quer, né, acabar com tudo. Então uma certa porcentagem é bacana ter. O organismo quer que tenha. Não, mas eu não tô falando disso, tô falando de alguém que tem Calma, gordura, que não é porcentagem, tipo, tem não, 12% de gordura no corpo. eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. O que é o problema? Muitas vezes, que aí é a gordura localizada, né? Ah, eu preciso perder. Tem uma amiga minha que ela fala assim, eu sempre lembro dela, ela fala assim, toda vez que você pergunta pra uma mulher quantos quilos que ela quer perder, ela sempre vai falar 5 quilos. Ai, 5 É, quilos. por isso que eu falei Perdeu 10. 5, assim, Então, 4 quilos. ai, perdeu 10 quilos. Aí quanto falta perder? Ah, eu gostaria de perder uns 5 quilos. Aí perdeu 5. Aí quanto? Aí eu acho que 5 5 quilos. quilos. Toda mulher. Até dá É, 55, né? tem até uma frase assim, eu acho que era de uma série que eu vi, que é. Caramba, eu queria lembrar o nome da série. Se eu lembrar depois eu falo. De umas mulheres presas lá e tal. Que é. A mulher falava assim. Orange, Não, é não. outra, é uma Ah, espanhola tá. lá, que é a tal da Zulema. Esqueci, eu lembro da Zulema.
Ela era bem magra, chamava de magra, ela falava assim, uma mulher nunca está magra o suficiente. Sempre precisa de Achei demais. 5. Entendeu? Tá magra assim, sempre assim, aí a gente entra sempre Eu em já 5 tive quilos. essa mente. Hoje em dia eu não tenho Então, mais. Não quero, é não. isso aí, tá certo. Tem algumas, lembra que eu falei dos receptores? Tem pessoas que têm mais receptores num local. Vis-a-vis, ó, a É o sua. vis-a-vis, é o vis-a-vis. Isso, é esse mesmo. Tem pessoas que têm mais receptores a uns locais mais do que outros. Tem gente que fala assim, Ed, o que eu faço para perder essa gordurinha aqui dentro da coxa? Uma chega para mim e fala, Ed, eu tenho aqui em cima, já perdi tudo, mas aqui em cima não sai. O que acontece? O corpo, às vezes, daquela pessoa, a fisiologia dela, tem mais receptor para armazenamento de gordura naquela localidade. Então, você vai emagrecer, só que o quê? Aonde seu corpo ainda continua armazenando gordura, ele vai armazenar ali, né? A gente entra até naquilo que a gente estava falando, da gordura localizada, e a gente ainda tentar fazer um pouquinho de alusão do que a gente estava falando do abdominal, e o quê? Quando uma pessoa emagrece, eu até falo aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, fazer esse exame de consciência, essa análise. Quando uma pessoa emagrece, você já viu que geralmente é o rosto que dá uma afinada? Né? É uma das primeiras coisas, né? Ele dá uma afinada tal. Você já viu alguém fazer exercício para bochecha? Né? Eu fico lá na academia, Opa, fazendo um vídeo bochecha pra. para... Voltou. Eu fico lá fazendo Voltou. bochecho para Pera aí, é porque tá acabando perder a a... bateria. Encaixa aí. Pronto, já coloquei carregar. Pronto. Deu certo aí? Deu. Tá. Então, e aí? Aí a pessoa tá fazendo, não faz exercício para bochecha para queimar a gordura da bochecha. E a gente tem gordura, como eu disse, do fio de cabelo, né, da cabeça, do couro cabeludo até o pé. Tanto que se a gente fazer um cortinho no dedo superficial, a gente vê a gordurinha subcutânea, que a gente vê aquele branquinho ali, né? Então a pessoa não faz para sumir daquele lugar. Então, o que acontece? Quando esses hormônios estão circulando pela corrente sanguínea e estão captando, ele vai captar de vários locais. Então, claro que também vai pegar a gordura que está no rosto. E como no rosto tem pouquinha gordura, é onde aparece primeiro. Vai Então, aparecer mais. por isso que a pessoa aparece com o rosto mais fino quando ela emagrece. E aonde tem mais? É onde ela tem mais receptor. Vai Ali é onde demorar para ver menos. vai demorar para sumir e muitas vezes não vai sumir tudo dali, né? E aí eu entro num ponto que eu, assim, Então não vai adiantar fazer exercício pro culote para perder a banho do culote. ponto. Na década lá de 70, tal, eu Não lembro que vai, né? uma, Não. não, tinha uma live de um professor falando que eles treinavam, colocavam as meninas para bater, assim, sabe? Um culote uma na outra, porque naquela época acreditava-se que Mas queimava a tinha gordura aquela máquina. localizada. Você nunca viu aquela cinta que fica da época de Vi. antigamente? Então. Que ficava assim Pois é. na bunda da mulher, tudo para queimar a gordura ali. Exatamente, entendeu? Então, assim, são conhecimentos antigos, né, que acabaram virando mitos, que muitas pessoas, muitas vezes, acabam levando até hoje, e por causa disso não consegue chegar onde quer, porque fica direcionando a sua energia em coisas que não funcionam, Mas né? então, para perder esses últimos 5 quilos, É. mantendo a Aí, dieta, então, teria que modificar o treino, dar um estímulo diferente com uma coisa. exatamente, às vezes ajustes em dieta, porque tem que estar conversando com a Nutri também a respeito disso, e uma terceira coisa, claro, que se você estiver afetando muito a pessoa psicologicamente, aí é procedimento estético. Ah, sim, né? Isso com Né? certeza. Porque, Pois eu preciso fazer uma live. A Carol estava aqui, agora ela não está mais. Eu preciso fazer uma live com a Carol para falar disso. Porque aí entra a crio, ou essas, ou até exatamente, como porque chama aquele negócio? A lipo e tal. eu sou super a favor, porque assim, às vezes chega num momento que aquela parte ela não vai embora, ela não vai embora. Não adianta eu É do mentir seu aqui, corpo. falar assim, vem treinar comigo, tem gente que, sabe, se aproveita do sonho das pessoas para vender uma mentira. Isso não é certo, né? Então, às vezes, aquela gordurinha dali, ela não vai embora, não tem jeito. E aí é só com procedimento estético mesmo, né? Ou se você emagrecer, que nem você falou, né? Se, tipo, você fica num patamar de subnutrido, você perde a gordura Tipo, corporal ali, e aí você vai perder. Você vai perder você me da fez onde você lembrar tem. daquele programa Quilos Mortais. Quilos mortais. Né? Mas Não, aí os não, caras não, não é o Quilos emagrecem Mortais, muito. é o Largados e Pelados. Ah, Porque o Largados e Pelados a nossa. turma não come, velho. Não come, não come. Então, Passa mas aí fome, você vê que o pessoal emagrece, mas fica com umas gorduras esquisitas nos lugares estranhos também, né? Você já reparou? entendeu?
alguns É locais fica, verdade. né? Só vai Fica aquela sumir aquilo lá na barriga hora. assim, É. da Então é uma mulher coisa fica legal. caidinha ali. E aí entra um outro problema também. Ah, o que emagrece é só aeróbio. Tá. Aí a pessoa Ah, isso é pega, verdade. fica só no aeróbio, queimando. Às vezes consegue chegar a um padrão bom de queima de gordura, treina todo dia, caminha todo dia tal. Perde a gordura, porque tá queimando todo dia. Não consegue as adaptações que eu falei, mas perde por quê? Porque tem uma dieta muito restrita, né? E gasta bastante no dia a dia. Ok. Só que o que acontece? Aí não estimula a musculatura. Então não tem aquela que fala assim, ah, professor, eu quero perder gordura e definir, né? Só que para definir, o que você precisa? Eu falo que o nosso corpo pega um bacon. Se alguém tiver algum bacon, corre lá, pega um bacon e olha pro bacon. Ele tem aquela capa, Calma. né? E tem a camada embaixo de músculo. Se você tirar o bacon, tem só o músculo, né? E se a pessoa É, tiver um músculo muito delgadinho, muito fininho, muito fraquinho, na hora que você não vai perde toda a aparecer. gordura, fica com aquele aspecto de bexiga murcha. Então, o que a gente tem que fazer? Ao mesmo tempo que você vai tirando a gordura na dieta, né, com os treinos, a musculação, ganhando massa muscular, tonificando aquela musculatura. Aí a gordura vem sumindo e a musculatura, pum, salta. Acho que eu tô fazendo direito, porque Né? eu emagreci 6 quilos, não perdi 1 centímetro de braço, nem 1 centímetro de coxa. Só cintura, cintura e barriga, né? E Que, peito. é- que pode ser também aquela questão dos receptores, né? Onde você tem É. mais Não, receptor, mas se tudo bem, não acumula tô mais ali. reclamando que perca na barriga, tá tudo bem. Não, mas é que meu braço é grande, né? Então eu gostaria de perder, mas não perde. Fica aqui, ó. Mas aí tem o músculo também, né? O que muitas vezes pode Acompanhando. acontecer, Dani, né, num processo maior aí de perda de peso, é o quê? Ele vai ser um dos últimos a ir embora, né? Entendeu? Vai ter aquele residual, você vai perdendo, 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 e ali vai ser o último lugar que vai falar, putz, aqui ficou alguma coisa ainda. É, mas isso aí vai ter que Entendeu? perder demais, deixa E quieto. que varia de pessoa para pessoa, né? Viu, Éder? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pergunte. Eu, Enquanto isso, antes da gente terminar, nossa, a gente já passou de moda. Antes que a já, live corte, porque aqui corta, né? Normalmente é assim. O Instagram normalmente dá uns bugs que corta você e fala, chega, você já ficou tempo já fica demais. travado assim com cara de maluco. Isso acontece comigo, por isso que eu, É. ontem, né, eu tava fazendo faxina aqui em casa. Quem assistiu meus stories, você acompanhou, tava fazendo aquela faxina real e esfregando de joelho mesmo, de sair pingando. E aí eu comentei nos stories, falei assim, ó, o Éder falou que isso não conta como exercício físico, porque uma vez eu te perguntei e você falou que não conta como exercício físico, mas conta como atividade física. E aí vieram me perguntar assim, ó, fala pra mim a diferença de exercício físico e atividade física. Eu falei, vou deixar pra perguntar pro Éder à noite. Beleza. Então, isso daí é assim, é uma coisa bem simples da gente entender. Atividade física é quando você sai do momento que você está ali de repouso. Por exemplo, vou pegar aqui minha taça e vou tomar um gole de vinho. Fiz um movimento, né? Eu fiz um movimento, eu fiz uma atividade física. Isso é atividade do movimento, é movimentar o corpo humano, né? Aí as atividades vão de leves, mais levinhas a vigorosas, né? Que também levam, né, induzem a perder peso, mas não quer dizer que toda atividade física vai levar a perder peso. A diferença do exercício físico, o exercício físico, ele é o quê? Ele é algo estruturado. É o movimento humano com um determinado objetivo. Então, por exemplo, se eu pegar, se você sair correndo, simplesmente correr e dar uma paradinha ali para pegar um ônibus, é uma atividade. Agora, se eu falar assim, Dani, você vai correr 40 metros no tempo tal e vai descansar tanto tempo e a gente vai fazer esses tiros aí 10 vezes. Você vai fazer 10 tiros de 40 metros. Tá? Então, eu estou te prescrevendo um exercício com uma finalidade, com um objetivo. Então, é puramente essa a diferença de atividade física e exercício físico. O exercício ele tem parâmetro, exercício físico tem objetivo. Atividade física pode ser qualquer coisa, né? Mas uma atividade física intensa pode valer como aeróbico do dia? Eu vou te contar uma história aqui que eu acho que é bem legal para ilustrar isso.
um tempo atrás, ainda quando eu trabalhava na academia como instrutor ali, chegou um amigo e falou assim para mim, Éder, putz, eu tô treinando, tal, tô legal na alimentação, continuo com a mesma alimentação que eu estava fazendo, mas eu ganhei peso, cara. Ganhei peso, ganhei barriga, tal, nananã. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Perguntar mais dos hábitos, né? Que ele estava fazendo, será que ele estava comendo realmente a mesma coisa e tal, e tal, lá. Aí o cara me falou que ele é pintor. E aí ele falou que ele estava um tempo parado. Ele estava um tempo sem ser pintor. Então, o que acontece? Atividade, né, laboral, atividade do trabalho, no dia a dia, fazia ele também gastar bastante caloria. Então, esse tempo que ele ficou parado, sentado na casa dele, sem fazer nada, só fazendo o treino da academia, sem ajustar nada da alimentação, teve influência no ganho de peso dele. Ele teve Então, um gasto calórico aumentar. Ele parou de gastar a caloria que ele gastava. exatamente. Minha senhora, minha madre, acabou de aposentar. Tem estar com 62 anos, mais ou menos. Ela aposentou. Minha mãe, ela trabalhava na limpeza. E ela trabalhava na limpeza em blocos de condomínio. Então, ela subia escada o dia inteiro, limpando as escadarias. Ela ia para o outro bloco, subia as escadas, nananã, e ela ia para esse trabalho de bicicleta ainda. Então ela ia de bicicleta, que não era perto, levava uns 20 minutos, fazia todo esse trabalho, depois voltava de bicicleta. Como que ela era? Então ela tinha um gasto energético. Porque assim, a gente pensa um pouquinho na matemática, né? Tem como. Ela não é tão exata para o nosso organismo, mas tem as suas relações. Né? Não adianta. Emagrecimento é déficit, é gasto, o que você está gastando com o que você está consumindo, né? Exatamente. A gente não pode levar tão ao pé da letra, porque chega no momento que a gente começa a fazer essa matemática, ela para de funcionar. Ela funciona bem no começo. Algumas coisas. Senão a gente fazia tudo bonitinho, né? A gente mandava para a pessoa, você vai fazer tanto de exercício para gastar essa caloria Ah, sim, também, né? mas aí o seu corpo Chega vai no momento que responder essa... de maneira diferente, que a gente não É, sabe como ele vai responder. Mas um caso exatamente. assim tão gritante como esse, né? É, A sua mãe subir escada e andar de bicicleta, do pintor, que cara, subir escada, entendeu? mexia o corpo o dia inteiro, depois ficar parado, o corpo tá Entendeu? gastando Então, bem menos, né? e não só ele, como a minha mãe ganharam peso. Por quê? É, Porque continua comendo a mesma coisa e parou com a atividade. Então, a exatamente. atividade física, tanto que os Eu, médicos no meu caso, receitam que não muito. tenho o costume de esfregar o chão toda semana, então foi um aumento do meu gasto de calorias, Foi um. né? Foi um Como é que a gente fala agravio, quando a gente coloca um a mais, né? Coloquei foi um plus. um plus, boa. Foi um plus, entendeu? Um plus aí no seu gasto da semana. Então, ok. Uma outra coisa que é bem legal da gente Ah, entender. desculpa, vou te cortar de novo. Mas se eu fizesse, só para o pessoal entender, mas se eu fizesse essa mesma faxina toda semana, não ia modificar muita coisa, porque já está inserida na minha rotina, né? Tipo assim, Não, se eu não, quero porque você não emagrecer. faz, né? Você não Não, não, faz mas se ela eu toda fizesse, semana. eu tô dizendo para mulher, por exemplo, tô dando um exemplo para mulher que tá me ouvindo aqui. Generalizar. Então vamos falar assim, ó. Então ela quer emagrecer, ela tá fazendo a dieta, ela tá fazendo os treinos dela. Mas ela já tem o hábito de toda semana fazer a faxina da casa dela, super caprichada lá, que ela já é uma coisa que tá na vida dela. Então não vai ser um plus para ela, ela Não, não vai não, perder mais calorias por não, conta não, disso, não, não. entendeu? Tanto que, agora eu vou vir em defesa das nossas amigas nutricionistas, nossos amigos, né, nutricionistas também. O que acontece? A pessoa ela vai no nutricionista, ela pega um cardápio. O cardápio fala assim, você vai seguir, você vai comer isso aqui. E aí, às vezes, ela fala assim que ela vai numa outra nutricionista, que ela não gostou do cardápio daquela outra, e fala, nossa, mas deu a mesma coisa, né? E aí fica nessa comparação de coisas. E o que a gente tem que entender, de uma vez por todas na nutrição, que o quê? Às vezes vai ser a mesma coisa. Eu posso, as comidas saudáveis, o que a gente vai comer, vai ser igual. Vai ser arroz, feijão, vai ser carne, né? Para quem é, né, carnívoro e tal, os legumes e verduras e tal, aquele basiquinho. Muito das coisas que vão mudar muitas vezes são as quantidades, né? Então, às vezes a pessoa fica muito naquela de ai, que eu fui na Nutri lá, mas me deu um cardápio que não sei o que tem. Cara, ela calculou as quantidades baseado na sua vida, no seu dia a dia. Então, se você falou para ela que você caminha para o trabalho, se você falou que faz faxina, se você falou que faz
academia uma vez na semana, faz duas. Se você falou que na segunda-feira você faz musculação, mas na terça-feira você joga beach tennis. Então, são estímulos diferentes e a nutricionista vai calcular o cardápio baseado no quê? Naquilo que você faz. E ela vai calcular o quê? Quantidades. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu como saudável. Esses dias uma amiga pegou e falou assim, meu marido é foda, ele fala que ele come saudável. Aí ele come uma penca de banana. E fala que tá comendo só. É saudável comer banana. Vai Mas a falar que não é? quantidade. Exatamente, mas a quantidade de carboidrato que está ali é muito. E a gente sabe que o carboidrato em excesso na corrente sanguínea, ele vai fazer o quê? Ele vai se transformar em gordura. Né? Vira açúcar, né? Então, Que vira. exatamente. Né? Né? Vira açúcar e vira gordurinha também. O Éder, não vou me prolongar aqui, porque se deixar a gente fica falando, né? Porque eu sou boa de falar e você também. Então Então, ferrou, pensa, a né? gente é bom de papo. Viu? Eu quero perguntar para você se você tem alguma coisa aí para falar para gente de novidade, se você precisa, faz o seu jabá aí antes Meu da gente jabá, meu terminar. merchan, tá. É, Então, gente, Dani e pessoal que está aqui ouvindo, né, assistindo a gente, em breve eu vou lançar, estou para lançar acho que daqui 1 ou 2 semanas, eu vou lançar um e-book. E esse e-book, ele vem para quê? Justamente para quebrar mitos. Porque o que é para tirar a mulher, tirar o homem, né? Mas de ficar seguindo coisas que você aprendeu, escutou na vida, que às vezes era um conhecimento antigo no passado, que hoje tem embasamento científico novo, e você fica seguindo coisas que não funcionam. E aí a pessoa se mata de fazer algo que não dá certo. Então, esse e-book ele é um e-book, e ele vai ser um e-book o quê? Ilustrado e direto ao ponto. Então, vai ter ali vários capítulos e ele poderá ser lido de forma independente. Eu quero ler o capítulo 1. Você vai pegar e ler o capítulo 1, você vai ter uma informação, né? Você não precisa seguir uma ordem cronológica como se fosse ler um livro de historinha, né? Com começo, meio e fim. Fala, hoje eu tô com tempo, abri o e-book do Éder aqui. Pô, deixa eu ver aqui, capítulo 7. Pum, vai lá ler, você vai ter uma informação bacana. Para quê? Eu fiz ele, né? Eu estou trabalhando nele, para quê? Justamente para tirar, né, de uma vez por todas, acabar com esses mitos, trazer informação valiosa, informação que mitos vai do ajudar a quê? Você não pessoa, falou né? pra gente. Que né? Os, mitos? os mitos do emagrecimento, Ah, os né? Que mitos do são, emagrecimento. que são assim, são várias coisas que a gente fica tentando, alguns aqui, inclusive a gente até chegou a falar, eu vou falar também um pouquinho mais estendido sobre ele, sobre essa questão do abdômen, né, do fazer abdominal para queimar a gordura. A pessoa vai para academia e fica lá, uma das primeiras coisas, fala, professor, mas você não colocou abdominal no exercício, preciso perder barriga, né? Entendeu? Então, a pessoa está tão focada em algo que não funciona. Não é fazer abdominal que vai fazer você perder barriga. São outras coisas, exercícios mais complexos, exercícios com mais intensidade, volume de treino que vai ajudar. Então, isso, entre outras coisas, vai estar nesse book. Ou seja, você vai dar informação para a gente tirar ideias da cabeça que a gente acha que ajuda no emagrecimento, mas que na verdade Exatamente. atrapalha o emagrecimento. Atrapalha, porque você quer ir para a praia e sei lá, e você começou a andar para o centro do Brasil. Entendeu? Você não vai E chegar na como que a praia gente nunca, né? consegue esse e-book Entendeu? agora, hein? Como É. que a gente vai conseguir? Como a gente vai ter acesso a esse e-book? Então, eu tô pensando aqui como que eu vou lançar ele ainda, estou com umas estratégias mirabolantes, mas assim que estiver prontinho, aí eu já falo para você, já posto nas minhas redes lá, Então é e a só gente já vai seguir fazer você um. que quando tiver Me prontinho você segue. vai falar. É. Assim como você, né? A gente é bastante ativo na rede social, eu sempre estou postando coisa todo dia lá no meu Instagram, então é só me seguir lá, que vai ficar por dentro de quando vai sair, eu já vou ficar falando dele o tempo todo. Além do e-book, a gente falou um pouquinho aqui, eu tenho a minha consultoria. Muitas vezes a pessoa vai para a academia e uma das dores, né, umas coisas que assim, a gente escuta bastante na academia é o quê? A pessoa fica com treino por muito tempo. Então, isso desmotiva a pessoa psicologicamente. Claro que Sim. existem pessoas e pessoas.
Tem gente que gosta de fazer aquele treino lá, vai lá e faz todo dia aquele mesmo treino, e aquilo que eu te falei, da intensidade, lá, organizando isso, ok. Mas muitas vezes eu vejo que, e eu me coloco neste bloco também de pessoas que cansa muitas vezes de fazer Nossa. musculação do mesmo jeito. Às vezes mudar um exercício, mudar uma coisa e outra, e eu me manter ali na perenidade, Esse né, meu treino fazendo, que né? você quem fez, eu Uhum. amei ele desde o começo. Mas agora eu não consigo fazer mais nem um exercício. Eu já penso, ah, que saco, mesma Né? coisa. Talvez não É porque tá precisaria na hora de mudar mudar. a ordem Com dos certeza. exercícios, mudar os dias dos exercícios, mudar algumas outras variáveis de intensidade do exercício, né? Então, essas mudanças dão um gás novo para a gente. E a gente tem que levar em consideração isso, né, esses aspectos psicológicos, para fazer que a pessoa o quê? Continue fazendo. Porque uma das primeiras coisas, antes da gente pensar no maior método de treino que mais emagrece, né, na cereja do bolo, a gente tem que ter uma certa constância. Então a gente tem uma constância e a gente vai ajustando para quê? Para manter uma constância com qualidade. Então a minha consultoria é isso, né? E a minha promessa, né? Eu falo, é um treino novo todo mês. Então você vai fazer um mês um treino, no outro mês você vai ter outro treino. A segunda coisa é o quê? É o acompanhamento que eu dou. O pessoal que está aqui na live, o pessoal que faz parte da minha consultoria sabe que se eu tiver com o celular na mão, mandou mensagem, eu já estou conversando, falando, ó, faz isso, troca isso, Éder, eu não consegui fazer, eu já pego algum vídeo, eu gravo, eu busco no YouTube alguma outra coisa, eu falo, ó, você vai fazer desse jeito, e tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, você não pode deixar a pessoa esperando por muito tempo pela solução, né? E às vezes a E a pessoa está na pessoa academia, pensa que a consultoria não funciona que nem o personal trainer, né? Mas a internet é, veio para ajudar isso, é que nem você falou. Você está ali do lado da pessoa rapidinho, já está resolvendo o problema e não paga exatamente, quanto paga um personal trainer, né? Que seria exatamente, né? melhor, mas Claro, eu sempre falo de uma pirâmide de atendimento, né? A pessoa quer começar a fazer um exercício, comecei a caminhar na rua. Da rua ela partiu para uma academia, ali tem os instrutores. Dos instrutores ali, de repente, não tá legal. Será que dá para eu ir para uma consultoria, que no meu caso? Será que dá para eu trabalhar com essas, como é que chama? Essas academias que trabalham com grupos pequenos, estúdios personais que trabalham com pequenos grupos, entendeu? Então, e aí também você já está subindo de nível na hierarquia do treinamento. E o que seria o melhor seria o personal trainer, que é a pessoa do seu lado, né? Tá ali, não deu para falar, eu ia fazer o exercício de costa no pulley e o pulley está ocupado. Tá tudo na cabeça do cara, né? Ou da profissional também, já pega e fala, não dá certo, vamos para cá. Você chegou para mim hoje e falou assim, Éder, acabou de chegar, chegou ali, a gente foi começar seu aquecimento e você fala assim, eu não dormi bem essa noite. Na hora eu tenho que mudar totalmente o seu treino. ou eu tô Você não com dormiu bem à noite. cólica, eu tô na Exatamente. TPM, é. Exatamente. Eu sempre falo, pessoal, né? Eu falo, gente, se você não tá legal, manda um zap para mim antes, manda um zap para mim antes, que para eu já levar, né, a sua programação já daquilo que você tá, né? Você acha que manda? Manda nada. Aí chega na hora lá, eu falo, oi, como é que foi? Como é que é? Tá tudo bem, né? Dormiu bem? Como é que foi o dia? Como é que foi a semana? Tal, não foi legal, não sei o que tem. Hoje eu não tô podendo pegar pesado, não sei o que tem. E aí eu tenho que escutar tudo aquilo e organizar. E como é que se organiza isso se a pessoa está só com treino? Então, no personal é muito rápido. Às vezes até É. na consultoria, tem gente que pega e fala assim, manda assim para mim, Éder, queria ir para academia hoje, mas o treino tá puxado. Me manda assim áudio, tá puxado. Eu não queria fazer desse jeito. Aí eu já pego o celular e mando um áudio. Então você vai pegar esse mesmo treino, você vai fazer assim, 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 assado e você vai para academia. Pronto. Resolvo na Então, hora. Éder, então, gente, vamos esperar o e-book aí do Éder pelas redes sociais Em dele. breve. Quando ele lançar, eu publico também. Quem quiser, então, manda mensagem para o Éder para consultoria online ou para o personal trainer, né? Maria Alice, a gente respondeu a sua pergunta dos últimos quilinhos, então depois você volta para assistir, tá bom? E Neia, ele mata a gente, ó. Dizendo que você Né, treina mata. pesado. Essa mulher é bruta, cara, para treinar, meu. É, Treina pega, pesado. Parabéns. Tá pega de parabéns. forte. Ô,
Ah, Treinada. mas tem que pegar, né? Senão, que nem você falou, senão não adianta, né? Exatamente, né? A gente tem que pensar, né? Se eu quero um resultado X, eu tenho que estar disposto a ele, né? Então, vamos embora. Então, Éder, muito obrigada Imagina. pela aula hoje. Temos muitos assuntos ainda aí para a gente falar, né? Nossa, E fica à desse nosso vontade. repertório ficou, Ainda tem um monte de ficou coisa que muita ficou coisa para trás. faltando, mas é Ficou. porque a gente gosta de falar, né? Então tá tudo já. Então, né? Viu? Mas muito obrigada, então, por ter vindo aqui. A gente vai esperar o seu e-book e estamos aí. A gente se vê amanhã ou depois por aí na academia. É isso aí, Dani. Eu que agradeço o pessoal pela audiência, o pessoal que interagiu, né? Isso é muito gostoso para a gente que faz esse tipo de trabalho, levar informação, é ter o público, né? A gente faz para ter o público e para ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar. Se o que eu faço não ajuda, não, para Não mim não, adianta, né? não é legal. Então, É muito verdade. obrigado a Quem todos, trabalha obrigado, com Dani. público e com saúde, né, que é o seu caso também, trabalhar com saúde, Tem que gostar de ver ajudar a as pessoas. diferença no outro, a mudança no outro é extremamente motivante, né? E É uma também grande para quem recompensa. trabalha com, você também trabalha, que tem um podcast, né? Para quem não sabe, Uhum. o Éder e os meninos têm um podcast super legal. E essa interação com o público é super necessária para a gente não se sentir falando sozinho, né? Exatamente. Então, muito obrigada, viu, por vir correndo depois aí do trabalho. Saúde a você. É isso aí. Ó, Ó, brinda aí. saúde, ainda tem um golinho. Valeu. Saúde. Até. Até, Dani. Bebe, ô, meu filho. Brindar sem Beber, tem beber que não dá. brindar e beber, né? Poxa. Errado. Beijo, então. Beijo grande, Beijão, pessoal. Dani. Obrigada por todo mundo. Até. Obrigada, Éder. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.